Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Grande abraço para você que está ligado com a gente. Segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Vamos de imediato às manchetes do programa de hoje. Brasil se equipara a países ricos na aplicação da primeira dose de vacina. Anvisa pede a Janssen informações sobre doses de reforço. Governo envia ajuda humanitária ao Haiti. Programa de redução de salários e jornada termina na próxima semana. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. Passados pouco mais de 7 meses desde que a primeira vacina contra a Covid-19 foi aplicada no Brasil, o país chegou ao nível de imunização com ao menos uma dose, semelhante ou até maior do que países ricos que iniciaram suas campanhas antes. Até a última sexta-feira, dia 20, 76,1% dos brasileiros com 18 anos ou mais haviam recebido ao menos uma dose, acima da média dos 27 estados membros da União Europeia, 74,8%, e dos Estados Unidos, 72,5%, segundo informações oficiais da ECDC, Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, e do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Fora da União Europeia, a Suíça, um dos países com maior nível de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, vacinou até agora apenas 56,1% da população adulta com a primeira dose. Um programa de imunização iniciado em 22 de dezembro de 2020 e com doses suficientes para o dobro do número de habitantes. Há discrepâncias entre os países da Europa, já que alguns passam dos 90% dos cidadãos adultos com a primeira dose, Portugal e Holanda, enquanto outros têm 50%, Eslováquia. O continente enfrenta uma resistência histórica de parte dos habitantes às vacinas. Uma pesquisa feita pelo ECDC em 7 países, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Suécia e Ucrânia, publicada em fevereiro deste ano, mostrou que só metade dos entrevistados consideravam os imunizantes contra a Covid-19 seguros. Ainda que fossem considerados seguros e fornecidos de graça, somente uma parcela entre 44% e 66% dos europeus afirmou que pretendia se vacinar. Na França, país com forte movimento anti-vacinas, outra pesquisa feita pelo Ipsos Global, a divisora em parceria com o Fórum Econômico Mundial, identificou que apenas 40% dos franceses estavam dispostos a se imunizar contra a Covid-19 no fim do ano passado. Com o objetivo de evitar anti-vacinas, ou que os anti-vacinas, melhor dizendo, atrapalhassem o programa de imunização, o governo francês colocou em vigor a exigência de um passaporte sanitário para que a população possa acessar áreas internas de espaços como restaurantes, cafés, teatros, etc. A medida gerou indignação e protestos, mas o país europeu conseguiu sair de 53,7% dos moradores adultos com ao menos uma dose para 87,6% nas últimas 10 semanas. Até sexta-feira, em alguns países desenvolvidos. Então, coisa boa, hein? Pessoal se vacinando, alguns ainda resistindo, mas lembrem-se, vacinas salvam vidas e salvam não só a sua vida, dos seus familiares, mas também a vida dos demais. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil, eu sou o Anderson Dilken, agradecendo sempre a sua companhia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa solicitou à farmacêutica Janssen informações sobre o andamento dos estudos do laboratório que tratam de doses de reforço ou de vacinação contra o coronavírus. A agência informou na noite da sexta-feira, dia 20, que a intenção é saber se há dados científicos ou regulatórios que possam subsidiar a questão. A agência também solicitou que a empresa agende uma reunião com os técnicos da Anvisa para discutirem dados que possam estar disponíveis e também estudos em andamento, cronogramas e resultados interinos. A vacina da Janssen possui esquema de uma dose e está autorizada para uso emergencial no Brasil. Na última quinta-feira, a Anvisa realizou uma reunião com a Pfizer para solicitação semelhante. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Jornal do Brasil. Seguimos no seu rádio com o Jornal do Brasil, agradecendo a sua companhia.
bom início de semana para você. 32 bombeiros e um representante do Ministério do Desenvolvimento Regional estão a caminho do Haiti, levando cerca de 7 toneladas de materiais e equipamentos de emergência, além de 3,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos do Ministério da Saúde. A missão tem por objetivo ajudar o Haiti a amenizar os problemas decorrentes de danos dos terremotos que atingiram o país desde o dia 14 de agosto, resultando em mais de 2.000 mortes e 10.000 feridos até o momento. O avião de transporte KC-390 Millennium decolou da base aérea de Brasília na manhã de ontem. O avião de transporte da base aérea brasileira, FAB, decolou levando ajuda humanitária para Porto Príncipe, capital do Haiti. O avião levou 10 toneladas de insumos, TV Brasil, e pouco antes do embarque, em cerimônia na base aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que a solidariedade, melhor dizendo, é uma marca do povo brasileiro. Recebeu o pedido e, com o apoio das Forças Armadas e do corpo diplomático, essa missão foi armada. Esse pequeno contingente terá grande missão e simbolismo, disse o presidente. Em meio às 3,5 toneladas de medicamentos e insumos enviados, segundo o Ministério da Defesa, 5 kits que podem cada um atender até 10.000 pessoas em situação de desastre. Também foram enviados materiais de uso hospitalar disponibilizados pela Força Nacional do SUS, como marcas, colares cervicais, biombos, além de insulina humana tipo regular, medicamento que tem a ação rápida, em casos de choque ocasionado pela diminuição anormal do volume do sangue. Então, coisa boa, Brasil ajudando os irmãos haitianos. Jornal do Brasil. Eu sigo com você nesta segunda-feira no Jornal do Brasil. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda termina no próximo dia 25, quando as empresas devem encerrar os acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos de trabalho. O texto da medida previsória número 1045, de 27 de abril de 2021, prevê que a nova edição do programa tem duração de 120 dias. O prazo pode ser prorrogado a critério do governo federal, de acordo com as condições orçamentárias, mas para isso a medida precisa ser aprovada no Congresso. Um texto substitutivo da MP do deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e remetido ao Senado, onde ainda será analisado. A versão aprovada também permite que o programa seja reeditado em futuras situações de emergência de saúde pública ou de estado de calamidade. Lançado no ano passado como uma das medidas de enfrentamento à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19, o programa beneficiou cerca de 10 milhões de trabalhadores em acordos que tiveram adesão de quase 1,5 milhão de empresas. Neste ano, desde quando foi relançado em abril até o dia 17 de agosto, mais de 2,5 milhões de trabalhadores obtiveram a garantia provisória de emprego mediante acordo com 632,9 mil empregadores. O Ministério do Trabalho e Previdência possui um painel público com os dados do programa. Este programa, ele prevê a redução de salários ou suspensão dos contratos nos mesmos moldes de 2020. Os acordos individuais entre patrões e empregados podem ser de redução de jornada de trabalho e salário. Os percentuais ou nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Como contrapartida, o governo paga mensalmente ao trabalhador o benefício emergencial, que corresponde a uma porcentagem da parcela do seguro-desemprego ao que o empregado teria direito se fosse demitido. O benefício é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Na prática, um trabalhador que teve redução de 25% do salário recebe 25% do valor do seguro-desemprego que teria direito, e assim sucessivamente. No caso da suspensão temporária dos contratos de trabalho, o governo paga ao empregado 100% do valor do seguro-desemprego de empresas com receita bruta de até 4,8 milhões em 2019. Empresa com receita acima desse patamar, o trabalhador recebe 70% do valor do seguro e 30% do salário. Em todos os casos, fica reconhecida a garantia provisória do emprego durante o período acordado e após o restabelecimento da jornada ou encerramento da suspensão por igual período. Por exemplo, um acordo de redução de jornada de 90 dias de duração deve garantir ao trabalhador a permanência no emprego por mais 90 dias após o fim desse acordo. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo.
E o Fluminense optou por efetivar o auxiliar técnico Marcão para o lugar de Roger Machado, cuja demissão foi anunciada na manhã do sábado. Após uma reunião entre o presidente Mário Bittencourt, o diretor de futebol Paulo Angione e os demais membros da cúpula do futebol em Laranjeiras, foi decidido então pelo nome que tem sido uma bola de segurança da atual gestão, né, melhor dizendo. O conhecimento do elenco e as boas passagens nas duas últimas temporadas pesaram para a escolha do ex-volante de 49 anos até o fim da temporada. A diretoria efetivou o nome de Marcão com base nos objetivos alcançados pelo treinador em suas recentes passagens no comando do time. Em 2019, ajudou a equipe a escapar do rebaixamento e ainda a chegar à Copa Sul-Americana. Em 2020, assumiu após a saída de Odair Hellmann. Não só manteve bom nível do trabalho anterior, como ainda conseguiu melhorar a performance do time com aproveitamento de 59,5%, informou o Fluminense. Um Lisca mais comedido, centrado e com planos de mudanças importantes para as próximas semanas. Assim, o treinador do Vasco atendeu a imprensa após a derrota por 2-0 para o Operário no sábado no estádio Germano Krieger pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Que situação dos grandes, hein? Com o satisfeito melhor com a produção ofensiva da equipe, né? Ele lamentou as chances desperdiçadas e deu a entender que tomará atitudes importantes para a sequência na busca pelo acesso. O treinador aproveitou para já na primeira resposta lamentar o resultado ruim no aniversário de 122 anos do Vasco. Lisca fez questão de ressaltar, ou respaldar, melhor dizendo, seus jogadores apesar das críticas pelo resultado negativo. O comandante deixou claro que terá conversas importantes com Alexandre Pássaro e também Jorge Salgado para que o Vasco reencontre o caminho. Com 28 pontos, o Vasco não está próximo da zona de classificação para a Série A do Brasileirão e o próximo compromisso será contra a Ponte Preta, dia 29 de agosto, isso às 16 horas de Brasília, em São Januário. E o ex-zagueiro Neto, sobrevivente do acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia em 2016, usou as redes sociais para criticar a atuação da arbitragem no empate por 1-1 contra o Atlético Goianiense na tarde do sábado em Goiânia pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vídeo, Neto, que ocupa o cargo de subintendente de futebol do clube, se revoltou com o pênalti marcado para o Dragão nos acréscimos do segundo tempo. Na jogada, a bola acerta o braço de Joelson. O árbitro Adriano Barros Carneiro, orientado por Wagner Hiway, responsável pelo VAR no jogo, revisou a jogada. Após isso, ele marcou a penalidade. João Paulo cobrou e fez o gol. A arbitragem brasileira, parabéns! O VAR não sabe o que é o futebol, não sabe o que é o movimento natural ou o que é um braço aberto. Essa porcaria de arbitragem, eles acham que o papel é mais importante do que a realidade. Não sabem interpretar. Estou indignado. Mais uma vez, a arbitragem atrapalhando a Chapecoense e nada vai acontecer. Vão errar e ninguém vai dizer nada. A comissão de arbitragem não vai falar nada, disse Neto. Quem também condenou as decisões do VAR foi o técnico Pintado. Ele, aliás, já tinha criticado as interpretações da arbitragem de vídeo no empate por 1-1 contra o América Mineiro na segunda-feira. Agora o treinador voltou a elevar o tom contra os árbitros e inclusive foi expulso logo após a marcação do pênalti. O comandante da Chape, porém, afirmou que não é contra a tecnologia. Em comunicado oficial, a diretoria do Verdão do Oeste afirmou que vai protocolar junto à CBF, a comissão de arbitragem, uma reclamação formal contra lances dos jogos diante de América Mineiro e Atlético Goianiense. O texto aponta que a Chapecoense foi prejudicada de forma escancarada por erros dos árbitros. Fica por aqui mais um Placar Esportivo e também o Jornal do Brasil. Um grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.